esta manhã. O que você vê? 1 de Reis, capítulo 18, verso 41 até 45. Não vou ler este verso neste momento, mas um pouco depois, na mensagem, vamos ler. A ideia esta manhã é... Oh, that's right, I'm speaking in English too. Nosso serviço bilíngue. I need to preach in English as well. Vision. 1 Kings chapter 18. The idea this morning is the key to solutions and progress. A ideia esta manhã. A chave para as soluções e o progresso is focusing and controlling in how we respond. É o foco e o controle de como reagimos. True victory comes through disciplined prayer. A verdadeira vitória vem por meio da oração disciplinada. Vigilance and trust in God's vision. Vigilância e confiança na visão de Deus. To address the deeper spiritual issues. Para abordar as questões espirituais mais profundas. We need to focus on God and stay disciplined in prayer. Temos que concentrarmos em Deus e mantermos disciplinados na oração. And to respond faithfully to His guidance. E responder fielmente à sua orientação. In addressing the issues that challenge and bother us. Para lidar com as questões que o desafiam e incomodam. So let's switch it up here and talk about something a little different. Então vamos a falar de algo talvez um pouco diferente. Maybe it's because I live close to the battalion. Talvez é porque moramos muito perto a batalhão that I have this military example. Que vou usar este exemplo de militar. Or maybe it's because when we were on vacation down at the beach, or talvez quando fuimos de feria na praia, we went to a restaurant and our waiter began to tell us about his experience. E nosso, is it mesero? Garçom? Começou a falar com eu e outro pastor da sua experiência. He is an ex-military member and he was trained as a sniper. Este homem estava no exército de Argentina e ele era franco-atirador. Atirador de elite. Isso de sniper. So let's talk about the role of a sniper. Agora esta manhã vamos falar do trabalho do atirador elite. Por isso tenho esta que vou mostrar. Não. Acho que é ilegal no Brasil. Nos Estados Unidos talvez, aqui não. Só tenho este aqui. No, yes. When you think of a sniper, what image comes to mind? Quando pensamos em atirador elite. Elite? De elite. Que imagem lhe vem à mente? Maybe it's a lone soldier way off in the distance. Talvez seja soldado solitário à distância. Árvore. Hidden. Precise. Deadly accurate. Escondido. Preciso e mortalmente exacto. Elite. Maybe you've seen movies about snipers. Talvez você assistiu filmes de esses atiradores. Eu moro em atiradores. How about that? Ok, Deus, escutei. Isto é para eu. Entendo. Esta mensagem é para eu. The reality of being a sniper is far more complex. Mas a realidade de ser atirador de elite é muito complexa. But it is also teamwork
oriented, mas também é orientada para o trabalho em equipe. In military operations, snipers always work in pairs. Operações militares, os atiradores de elite sempre trabalham em duplas, duas pessoas. One is the shooter, one is the spotter. O atirador, o outro, observador. Trabalham juntos. While the shooter pulls the trigger, enquanto o atirador puxa o gatilho, the spotter plays a critical role by providing intelligence. O observador desempenha papel fundamental fornecendo inteligência. They protect the team and ensure the mission's success. Protegendo a equipe e garantindo o sucesso da missão. A sniper is far more than a sharpshooter. Um atirador de elite é muito mais do que bom atirador. They are disciplined, strategic, and focused. Ele é disciplinado, estratégico e focado. Sniper schools emphasize this. As escolas desses atiradores enfatizam isso. When they select candidates, quando eles selecionam candidatos, they're not just looking for great shots, great skill. Os comandantes não estão apenas procurando ótimos atiradores. Quem é o melhor? They want soldiers with sound decision-making skills. Eles querem soldados com habilidades sólidas de tomada de decisão. They want level-headedness under pressure. Eles querem equilíbrio sob a pressão. It's not about just killing people or individual glory. Não se trata de acumular mortes ou glória individual. It's about serving the greater mission. Trata-se de servir a uma missão maior. Saving lives, salvando vidas, and ensuring victory. E garantindo a vitória. This idea parallels to a spiritual truth. Esta ideia é paralela a uma verdade espiritual. Our lives are part of a greater mission. Nossas vidas fazem parte de uma missão maior. Success does not depend on what we do alone. O sucesso não depende apenas do que fazemos nós sozinhos, but on how we see and act with vision and discipline. Mas de como vemos e agimos com visão e disciplina. Just like a sniper's vision depends on what they see, assim como a missão de atirador de elite depende do que ele vê, our spiritual effectiveness depends on how we view the challenges before us. Nossa eficácia espiritual depende de como vemos os desafios que temos diante de nós. So it brings us to today's message. Isso nos leva à pergunta desta mensagem. What do you see? O que você vê? What do you see? 1 Kings chapter 18, 41 through 45. 1 de Reis 18, 41 ao 45. Vamos ler Elias e seu servo agindo como uma equipe espiritual de atiradores de elite. 41. Então Elias disse ao rei Acabe. Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão,
pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez, ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa. Senão, a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O que você vê? The mission is clear. Bring rain to a drought-stricken land. A missão de Elias e seu ajudante é clara: trazer chuva para uma terra atingida pela seca. It's not a place like Joinville. Essa terra não é como Joinville. But this is not just a physical problem, mas isso não se trata apenas de problema físico. It is a spiritual problem. É problema espiritual. I often say, life is primarily spiritual. Sempre estou dizendo que a vida é principalmente espiritual. This drought was a result of people's sin. Esta seca era resultado do pecado do povo and their rebellion against God. E sua rebelião contra Deus. And it was led by their king, Ahab. E eles foram liderados por seu rei, Acabe. But it's interesting, Elijah's first step was prayer. Muito interessante que o primeiro passo de Elias foi oração. After he told King Ahab to prepare for rain, depois de dizer ao rei Acabe: prepare para a chuva, Elijah then climbed el mirante. Elias então subiu o mirante, Monte Carmelo. He bowed down and began to pray. Ajoelhou e começou a orar. Then he sent his servant to look towards the sea. Em seguida enviou a seu servo, ajudante, para olhar para o mar. Time after time, the servant returned the same report. Vez após vez, o servo retornava o mesmo relatório. I don't see anything. Não estou vendo nada. I don't see anything. Não estou vendo nada. 7 vezes, 7 times. But Elijah did not waver. Mas Elias não vacilou. He kept on praying and sending his helper back. Ele continuou orando e mandando o servo de volta. Then finally, he saw that small cloud rising from the sea. E finalmente, a última vez, viu uma pequena nuvem saindo do mar, como mão de homem. That tiny cloud was all Elijah needed. Essa pequena nuvem era tudo o que Elias precisava. He told Ahab, there's a storm coming. Ele instruiu Acabe a se preparar para uma tempestade. And soon the skies began to darken. E logo os céus se escureceram. The wind began to howl. O vento uivou. And the heavy rain began to fall. E uma forte chuva caiu. Maybe it was a rain like we had 2 or 3 weeks ago. Talvez foi uma chuva como faz 2, 3 semanas. Tanta chuva esse fim de semana. That's the kind of rain he told them to prepare for. This text highlights 3 key lessons. Este texto destaca 3 lições fundamentais, muito importantes.
Vision, visão, persistence, persistência, and dependence on God. E dependência de Deus. Visão, persistência e dependência de Deus. Elijah didn't rely on the political alliances. Elias não se baseou em alianças políticas, in treaties or human innovation, em tratados ou inovação humana, to solve the problem, para resolver o problema. The battle began in prayer and it ended in prayer. A batalha começou e terminou em oração. It was guided by faith and spiritual vision. Foi guiada por fé e visão espiritual. Victory begins with vision. A vitória sempre começa com uma visão. To understand the importance of Elijah's vision, para entender a importância da visão de Elias, we must consider the context. Precisamos considerar o contexto. The drought in Israel was not just a natural disaster. Esta seca em Israel não foi apenas desastre natural. It was judgment from God. Foi julgamento de Deus. 1 Kings chapter 17 verse 1. Primeiro de Reis, capítulo 17, verso 1. Elijah declared there would be no rain until he gave the word. Elias declarou que não haveria chuva até que ele desse a palavra. Judgment of God, julgamento de Deus. For 3 years, the heavens were shut. Durante 3 anos, os céus ficaram fechados. During this time, Elijah was hidden. Durante esse tempo, Elias ficou escondido. 3 anos. It was much like a sniper on a long reconnaissance mission. He's hidden, he's secret. Como esses atiradores de elite em sua missão de reconhecimento, escondidos. Nenhuma pessoa sabe onde está. He stayed faithful, waiting for God's timing, waiting for God's instruction. Ele permaneceu fiel, aguardando o tempo e as instruções de Deus. And when the time came, Elijah called for a dramatic showdown on Mount Carmel. E quando chegou a hora, a palavra de Deus, Elias convocou confronto dramático no Monte de Carmelo. It was between himself and the prophets of Baal. Entre ele e os profetas de Baal. After God's undeniable victory, depois dessa vitória inegável de Deus, Elijah then turned his attention back to the drought. Elias voltou sua atenção para a seca. Victory wasn't complete just because these false prophets and false religion was defeated. A vitória não foi completa apenas porque os falsos profetas, essa religião falsa, foram derrotados. The land still needed healing. A terra ainda precisava de cura. And the people needed to turn back to God. E o povo precisava se voltar para Deus. Elijah knew that the real battle was not against flesh and blood. Elias sabia que a verdadeira batalha não era contra a carne e o sangue, but it's against spiritual forces of darkness. Mas contra as forças espirituais das trevas. Ephesians chapter 6 verse 12. Efésios capítulo 6 verso 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Elijah's mission required him to see beyond
the immediate victory. A missão de Elias exigia que ele visse além do problema e vitória imediata. He had to see the deeper, eternal need for repentance and restoration. Ele tinha que ver a necessidade mais profunda e eterna de arrependimento e restauração. This brings us to two types of vision illustrated in this story. Isso nos leva aos dois tipos de visão ilustradas nessa história. Nearsighted and farsighted. E essas palavras não sei exatamente a palavra correta. Miope, que quando uso óculos é porque eu posso ver somente coisas muito perto e não consigo ver de longe. Ou talvez eu possa ver de longe, mas não posso ver coisas muito perto. Isso é miopia? Miopia perto, miopia longe, ou a mesma palavra para duas coisas? Não sei. Tá bom. Quando fomos para nosso seguro médico, também falando, como minha esposa usa óculos, e a enfermeira falando disso, e começamos a explicar, e foi muito difícil, que em inglês temos palavras específicas para as duas coisas, mas era miopia. Ok, miopia. Consigo ver isto, mas de longe não posso. Consigo ver de longe, mas muito perto não posso. Quando ligamos a meus pais, com FaceTime, com vídeo, eles sempre... Porque assim não conseguem eles ver a nós, tem que sempre fazer assim. E mãe, e também vós dois. Miopia. Isso, miopia. Há dois dificuldades com miopia. Vindo coisas muito perto ou vindo coisas de longe. Ahab was an example of nearsighted vision. Acabe foi exemplo dessa miopia, que ele tinha capacidade de solamente ver as coisas aqui muito perto. He could only see the things right in front of him. His focus was entirely on his immediate needs. O foco do Acabe estava totalmente voltado para suas necessidades imediatas, o que estava em frente da sua cara. Food, water, survival, comida, água, sobrevivência. After seeing this defeat of all of his false prophets and false religion, depois de ver derrota dos profetas de ele, essa religião falsa de ele, he showed no remorse, no repentance. Ele não demonstrou remorso nem arrependimento. Instead, he began to celebrate the rain that was coming. Em vez disso, ele começou a celebrar a chegada da chuva. He did not address the spiritual drought that was in his heart. Ele não tratou com uma seca espiritual em seu coração. His priorities were clear. As prioridades de Acabe eram claras. We see this earlier in 1 Kings chapter 18. Anteriormente vimos isso em 1 de Reis, capítulo 18. He was more concerned about finding grass for his livestock. Ele estava mais preocupado em encontrar capim para seu gado, seus vacas, than repenting for his sins, do que se arrepender dos seus pecados. When he finally met Elijah, quando ele finalmente encontrou Elias, he called Elijah a troublemaker. Ele chamou a Elias o criador dos problemas do Israel. Ahab's focus on earthly comfort blinded him. O foco de Acabe no conforto terreno o cegou.
It blinded him to the eternal consequences of his actions. O cegou para as consequências eternas das suas ações. Jesus warns us about this short-sightedness. Jesus nos adverte sobre esse tipo de miopia. Mark 8:36, Marcos 8:36. What does it profit a man to gain the world and lose his soul? Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ahab's story reminds us, a história de Acabe nos lembra, pursuing earthly gains without addressing spiritual needs, que buscar ganhos terrenos sem atender às necessidades espirituais leads to eternal loss, leva à perda eterna. In contrast, Elijah had both nearsighted vision and far-sighted vision. Por outro lado, Elias tinha visão. Ele podia ver as coisas muito perto e também as coisas muito longes. He saw the immediate problem. Ele viu o problema imediato. The lack of rain, a falta de chuva. But he also understood the long-term, deeper issue. Mas também ele entendeu a questão mais profunda do tempo largo. The people's rebellion against God. A rebelião do povo contra Deus. Elijah didn't spend 3 years developing drought-resistant technology. Elias não passou 3 anos escondido, desenvolvendo plantações resistentes à seca, uma nova tecnologia. He didn't invent rain stimulation devices. Ele não inventou dispositivos para estimular a chuva. Instead, he prayed and he watched and he waited on God. Em vez disso, ele orou, observou e esperou em Deus. Elijah had vision. Elias tinha visão. This enabled him to focus on what truly mattered. Isso permitiu que ele se concentrasse no que realmente importava. Calling the people back to God. Chamando o povo de volta para Deus. His actions challenge us. Suas ações nos desafiam. To look beyond our surface level problems. Para olhar além dos nossos problemas superficiais de nossa vida. And to address the root cause. Sin. E abordar a causa principal. O pecado. Jesus said in Matthew 6:24, Jesus disse em Mateus 6:24, no one can serve 2 masters. Não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo. We must just destroy sin in our lives. Precisamos destruir o pecado em nossa vida and commit fully to serving God. E nos comprometer totalmente a servir ao Senhor. Having clear vision is not just a privilege. Ter uma visão clara não é apenas privilégio. It's a responsibility. É uma responsabilidade. History gives us a powerful example. A história nos dá exemplo poderoso of what happens when vision fails, do que acontece quando a visão falha. During the Civil War in the United States, durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, ano 1860, there was a cavalry general, general de cavalaria. He failed to provide timely intelligence to his commanders. Ele não conseguiu fornecer informações oportunas aos seus comandantes. He was distracted by personal glory and pleasure. Ele foi distraído pela glória pessoal e pelo prazer. He neglected his role of observation, being the eyes and ears of the army. Ele negligenciou
su função de observar, ser os olhos e ouvidos do exército. And his failure caused devastating losses. A falha desse homem contribuiu para perdas devastadoras. It resulted in over 50,000 lives being lost. E terminou, a consequência dele foi 50,000 soldados morrendo numa batalha. Porque ele não fez seu trabalho. Proverbs 29:18, Provérbios 29:18. Where there is no vision, the people perish. Onde não há visão, o povo perece. Similarly, Proverbs 22:3. Também da mesma forma, Provérbios 22:3. O prudente vê o perigo e se esconde. Mas os simples vão em frente e sofrem por isso. This verse reminds us that vision is not just about seeing. Esses versículos nos lembram que a visão não se trata apenas de ver, but we must act wisely on what we see. Mas de agir sabiamente com base no que vemos. Elijah understood his responsibility. Elias entendeu essa responsabilidade. When his servant finally saw that small cloud, quando seu servo finalmente viu a pequena nuvem, Elijah did not dismiss it as insignificant. Elias não descartou como insignificante. He acted immediately. Ele agiu imediatamente. He instructed Ahab to prepare for the coming storm. E instruiu Acabe a se preparar para a tempestade que se aproximava. Elijah's faith in God promises. His faith in God's promises enabled him to respond decisively. A fé de Elias nas promessas de Deus permitiu que ele reagisse de forma decisiva. Even when the evidence seemed small. Mesmo quando as evidências pareciam pequenas. So what can we do about what we see? Então, que podemos fazer com relação ao que vemos? When we face problems in our own lives, quando enfrentamos problemas em nossas vidas, or in the world around us, ou em nossa vida, ou ao mundo ao nosso redor, we have a choice. Temos uma escolha. Ignore them, ignorá-los. We can panic, entrar em pânico, or we can respond with faith and action. Ou podemos reagir com fé e ação. Here are 3 steps we can take. Aqui estão 3 passos que podemos dar. Inform your troops. Informar suas tropas, outros soldados, cristãos, other Christians, believers in Christ. Just as Elijah's servant reported back about the cloud, assim como o servo de Elias relatou sobre a nuvem. We must share what we see with others. Devemos compartilhar o que vemos com os outros. Whether it's warning, que seja uma advertência, encouragement, incentivo, or insight, entendimento, detalhes, coisas que entendemos. Our vision can help guide and strengthen those around us. Nossa visão pode ajudar a orientar e fortalecer as pessoas ao nosso redor. Begin praying. Começar a orar. Prayer is our greatest weapon. A oração é nossa maior arma. Elijah's persistence in prayer shows us. A persistência de Elias na oração nos mostra the power of staying connected to God. O poder de permanecer conectado a Deus. Even when we don't see immediate results. Mesmo quando não vemos resultados imediatos. As Jesus said in Matthew 26:41. Como Jesus disse em Mateus 26:41. Vigiem
e orem para que não caiam em tentação. And thirdly, número 3, remain vigilant. Permaneça vigilante. Peter warns us, 1 Peter 5:8. Pedro nos adverte em 1 de Pedro 5:8. Be sober, be vigilant. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Like a sniper on watch, como atirador de elite em vigília, we must remain alert and disciplined. Devemos permanecer alertas e disciplinadas, and focused on God's mission. E enfocados, concentrados na missão de Deus. In conclusion this morning, concluindo esta manhã, Elijah's story challenges us to ask, what do you see? A história de Elias nos desafia a perguntar, o que você vê? Are you focused only on the immediate earthly problems like Ahab? Você está concentrando apenas nos problemas imediatos e terrenos como Acabe? Or do you see the bigger picture like Elijah? Ou você vê o quadro geral mais grande como Elias? When we face difficulties, quando enfrentamos dificuldades, it's easy to become nearsighted. É fácil nos tornarmos miopes, consumed by the challenges right in front of us, consumido pelos desafios que estão bem à nossa frente. But Elijah reminds us to lift our eyes to God. Mas Elias nos lembra de levantar nossos olhos para Deus, trusting Him to work in His timing and way, confiando que Ele trabalhará em seu tempo e a sua maneira. Even a small sign, a cloud the size of a man's hand, até mesmo pequeno sinal, uma nuvem do tamanho da mão de homem, can lead to a mighty outpouring of God's blessings. Pode levar poderoso derramamento das bênçãos de Deus. So let's be like Elijah. Então sejamos como Elias. Disciplined in prayer. Disciplinados na oração. Diligent in our faith. Diligentes em nossa fé. And determined to act on what God shows us. E determinados a agir de acordo com o que Deus nos mostra. When we see problems, let's look to God for the remedy. Quando virmos problemas, busquemos em Deus o remédio. Trusting that He will bring the rain in His perfect timing. Confiando que Ele trará a chuva em seu tempo perfeito. So what do you see? Então, o que você vê? And how will you respond? E como você responderá? Amém. Vamos inclinar nossos rostos esta